E aí, pessoal, tudo bom? Mano aqui mais ou menos para vocês. A gente vai tentar fazer uma aula mais ou menos parecido com o que eu fiz para o primeiro ano na semana passada. Eu acho que para vocês vai funcionar também. Basicamente, eu vou falar vou mostrar o livrinho, meu caderninho, vocês conhecem. Eu escaneei ele e aí eu vou dar aula em cima dele. Então, acho que é um jeito legal que a gente consegue aproveitar bastante. Se eu precisar escrever alguma coisa no quadro, eu escrevo aqui. Mas eu acho que não precisa, não. Acho que vai ficar bem tranquilo vocês entenderem, ainda mais que essa parte é uma parte bem simples, não é algo muito complicado, tá? A gente vai falar das razões, proporções e regras de três. Então, ali no cantinho ali vai aparecer minha, minha câmerazinha, certo? E aí a gente vai acompanhando aqui a matéria, conforme eu vou colocar, tá? A ideia é que eu consigo colocar esse annotate aqui, ó, e eu tenho um dedão, eu vou apontando o dedão para as coisas assim, ó, e vocês vão ver, certo? Bom, essa parte aqui é a parte de razões e proporções, que vocês vão ver bem simples. Tem até aqui, é engraçado, um exercício de escala, sendo que no livro de vocês, no terceiro bimestre, sei lá por que razão, ele volta para a escala. Então, ele está falando de razão e proporção, de repente, escala, certo? Ele poderia falar de escala agora. Então, por isso que eu já estou colocando aqui. Vocês vão ver que faz sentido a gente estudar já sobre escala agora. Então, vocês vão entender isso aqui, vocês vão ver que é bem simplesinho. E quando a gente estiver lá no terceiro bimestre, que vocês receberam o livro do terceiro bimestre, vocês vão ver que lá vai ter escala. E aí os exercícios lá já vão estar de graça para vocês. Vocês já vão conseguir fazer. Se tiver dúvida, a gente resolve os exercícios quando chegar lá. Mas, basicamente, a gente já está falando de escala aqui, tá? Aí vocês estão se perguntando, e trigonometria? Trigonometria depois disso. Eu resolvi que a gente fala disso aqui antes, que eu acho que é mais simplesinho, mais light, para a gente não ser algo tão pressionado. Quando a gente entrar em trigonometria, aí o treco fica mais pesado, né? Mas bora lá, então. Bom, razão e proporção. O que é razão? Então, razão é o quociente A sobre B, com A pertencente aos reais, B pertencente aos reais não nulos, certo? Então, qualquer divisão, qualquer quociente dessa divisão aqui, é o que eu chamo de razão, certo? Então, A é qualquer número real, B é qualquer número real não nulo, certo? Com esse asterisco significa não nulo, ou seja, o B não pode ser zero. Obviamente, não pode dividir por zero, certo? E é isso que é razão, nada além disso, tá? E aí a gente chega na definição de escala. Então a ideia é, duas figuras são semelhantes, tá? Se a razão entre seus valores lineares é constante. Muito importante esse lineares, tá bom? Muito importante esse lineares. A escala é sempre uma razão de medidas lineares. Então eu estou pegando distâncias, por exemplo, tá certo? Medidas de comprimento. Isso é a razão entre essas medidas, entre a real, né, e a do desenho. Então, a escala ela é definida como tamanho do desenho sobre tamanho real, certo? Então, desenho sobre real, é isso que é a escala. Só que lembra, sempre tudo na mesma unidade, ok? E medidas lineares. Então, se duas figuras estão em escala, eu vou pegar uma medida do desenho, pego qual é essa mesma medida real, as duas na mesma unidade, tá? Às vezes é estranho, porque às vezes você vai medir o desenho em centímetro, você vai ter que medir o tamanho de uma estrada em centímetro, é estranho. Aí o cara provavelmente vai te dar o tamanho dessa estrada em quilômetro, sei lá, mas você não vai fazer isso, você não vai tacar em quilômetro, tem que tacar na mesma unidade. Então, ou você taca em centímetro, centímetro, ou quilômetro, quilômetro. Se vira, tá? Faz a conversão de unidade, a gente já aprendeu a fazer conversão, tá tranquilão. Bom, aí o que acontece? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho um mapa na escala de 1 para 20 mil. A gente lê isso aqui, 1 para 20 mil. É 1, 2 pontos, 20 mil, tá certo? O que isso significa? É 1 dividido por 20 mil, tá certo? Significa que esse valor de escala aqui, ó, é 1 dividido por 20 mil. Ou seja, para o tamanho de 1 no desenho, certo? Uma unidade no desenho, seja lá qual for, por exemplo, 1 centímetro no desenho, é igual a 20 mil centímetros reais, certo? No tamanho real do negócio. De boa? Bom, eu tenho um mapa nessa escala e uma distância de 7 centímetros nesse mapa.
qual é a distância real, que é justamente o que eu falei, certo? Então, o que, é que você vai fazer? A escala, aqui, ó, 1/20.000. Essa é a escala, tá? Então, essa escala é igual a tamanho do desenho sobre tamanho real. Então, o tamanho do desenho, 7 centímetros, e aí eu tenho x, que vai dar o tamanho real. Um detalhe importante, qual unidade que vai sair x? Centímetros, certo? X sai na mesma unidade do que você está usando para o desenho. Então, multipliquei cruzado aqui, e deu que x é igual a 140.000. 140.000 o quê? Centímetros. Faz sentido você analisar tamanho de estrada em centímetro? Não faz. Então, para eu dar a resposta, é mais elegante, e provavelmente vai estar nas alternativas, em quilômetros, certo? Então, eu vou converter. Tirando 2 zeros, eu passei para metro, certo? E andando 3 casas para a esquerda, deu 1,4. Ah, não, você falou, professor, que não era para fazer assim, que tinha que fazer daquele jeito que você fez antes, que assim é tia maricota, que não dá. Realmente, se você for fazer conversão de unidades que estão muito longe uma da outra, vai dar pau. Se você começar a mexer isso com área, com volume, começa a dar pau, começa a ficar difícil de você andar o tanto certo de vírgulas para lá e para cá, né? Então, essa daqui eu fiz a lá tia maricota, porque era mais simplesinho. Mas se você tiver uma dificuldade maior, for umas unidades mais feias, né, mais distante uma da outra, aí é melhor você fazer do jeito normal, tá? Bom, deixa eu descer aqui para a gente continuar. Tudo ok até agora? Se tiver dúvida, lembre, me perguntem no Instagram, me perguntem no Facebook, qualquer lugar. Corre atrás de mim. E eu estou à disposição de vocês. 100%, tá? Bom, proporção. Então, o que é proporção? Proporção é uma igualdade entre razões. Simples assim. Então, quando eu peguei uma razão, peguei outra razão, igualei as duas, isso é uma proporção. Tá certo? Significa que as coisas estão em proporção. Significa que na medida que uma varia, a outra varia também, para que mantenha-se a igualdade. Certo? Então, eu tenho, ó, A sobre B é uma razão. C sobre D é uma razão. Certo? É uma divisão, como a gente tinha falado lá antes, né? O quociente dessa divisão. Como eu igualei as duas coisas, parabéns, isso aqui virou uma proporção. Um detalhe importante, A sobre B é uma razão. Então, A pertence aos reais, B pertence a reais não nulos. B não pode ser zero. C sobre D é uma razão. Então, C pertence a reais, D pertence a reais não nulos. B não pode ser zero, porque eu não posso dividir por zero. Fechou? E a partir disso, as proporções guardam certas propriedades. São meio canseira de decorar mesmo, tá? Mas não tem o jeito, sabe? Às vezes, tem questões que usando isso facilita muito resolver. Mas é difícil enxergar, tá? Não é fácil, não. Então, assim, é prática para ver isso. E eu acho que é pouco utilizado, tá? Eu sinto como pouco utilizado. Eu não acredito que o Enem vai colocar uma questão que, digamos assim, entre aspas, só saia por propriedade de proporção, tá? Mas é um desencargo de consciência. Você tem que saber que faz sentido, que existe, que pode acontecer ou não, tá? Então, o que, é que vai acontecer? Se eu tiver a seguinte proporção, A sobre B igual a C sobre D, tá? Isso daqui implica o quê? A primeira delas, você sabe, essa é a que você mais usa, é a que mais faz, é o multiplicar cruzado, certo? Então, o D multiplicou cruzado foi para o A, ficou AD, o B multiplicou cruzado para o C, ficou BC. Então, AD igual a BC, multiplicou cruzado. De boa, certo? Tranquilo. Então, agora, a 2 é o seguinte, se eu pegar o numerador e substituir pela soma do numerador pelo denominador, a proporção se mantém. Então, ao invés de colocar A em cima, eu coloquei A mais B. Ao invés de colocar C em cima, eu coloquei C mais D. Certo? Então, eu fiz a soma sobre o denominador. A soma sobre o numerador. Tranquilo? Do mesmo jeito, você pode fazer no 3 a mesma coisa. Bem análogo. Você pode colocar a soma sobre o numerador está para a soma sobre o numerador. Então, vamos voltar aqui. Ó. Tenho a razão, a proporção, né, a igualdade de razões. Eu posso fazer soma sobre denominador é igual a soma sobre denominador. Ou então, soma sobre numerador é igual a soma sobre numerador. Soma que eu digo dos dois termos de cada razão, tá bom? Então, A soma com B e o C soma com D. Fechou?
A mesma coisa você pode fazer com a diferença, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, cuidado com a diferença, que às vezes a gente buga um pouco. A ordem vai ter que se manter, tá? Se você fez de cima menos de baixo, no outro você vai ter que fazer de cima menos de baixo. Você vai fazer numerador menos denominador, numerador menos denominador. Se você fizer denominador menos numerador, vai fazer denominador menos numerador, tá? E por que que eu posso trocar a ordem? Porque se eu trocar o sinal aqui e aqui, como vocês podem ver, certo? Ele troca a ordem dos dois. Se você trocar a ordem dos dois aqui, ele vai trocar o sinal, a desigualdade mantém a mesma, tá? Então, decorar a ordem não é fixa assim. Se você quiser trocar a ordem da diferença, pode. A gente só decora assim porque é mais bonito escrever A menos B, certo? Mas a lógica é bem análogo ao 2 e 3, é o 4 e 5. Então, você faz a diferença sobre o denominador está para a diferença sobre o denominador. Assim como a diferença está para o numerador, assim como não. A diferença está para o numerador, assim como a diferença está para o outro numerador. Certo? Então, ele fez a diferença de A por B e dividiu por B. Tá aqui. Fez a diferença de C por D e dividiu por D. Tá aqui. Ou então, ele fez a diferença de A por B e dividiu por A. Tá aqui. Fez a diferença de C por D e dividiu por C. Tá aqui. Fechou? Bom, aí agora, essa daqui, ela é mais direta, vamos dizer assim, na montagem. Mas eu acho mais difícil lembrar, tá? Essa eu acho mais canseira um pouco. A ideia é, a soma dos numeradores, ok? Está para a soma dos denominadores, ok? Assim como a própria proporção está, ok? Então, eu posso fazer essa relação das somas com as próprias razões iniciais da proporção. O mesmo pode-se dizer da diferença. Eu posso fazer a diferença dos numeradores está para a diferença dos denominadores. Olha só, a diferença dos numeradores está para a diferença dos denominadores. Assim como A está para B, ou como C está para D, ou como a soma está para a soma, certo? Então, basicamente, agora você vai fazer a operação na horizontal, vamos dizer assim. Antes eu estava fazendo a operação na vertical, certo? Porque eu estava fazendo dentro da própria razão. Agora você vai fazer a soma na horizontal. Então, A mais C está para B mais D, assim como A menos C está para B menos D, assim como A está para B, assim como C está para D. Fechou? Essas são as propriedades. Como eu disse, é um desencargo de consciência mesmo, assim, só para não ter problema. Pode ser que tenha alguma questão que só saia por isso, entre aspas. Pode ser, mas é muito difícil acontecer uma coisa dessa, tá? No Enem, eu não me lembro de ter visto nenhum que saia só assim, tá? Bom, agora a gente chega na parte que começa a ficar mais interessante, que é o que vai gerar a regra de 3 e que gera algumas dúvidas mais frequentes, tá? A gente vai falar de números proporcionais. A gente vai falar, tal número é proporcional ao outro. Mas existem dois tipos de proporcionalidade. Ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aí é onde a galera se confunde um pouco as coisas, tá? A gente não pode confundir as duas. E a gente não pode falar que, se um aumenta, a outra aumenta, então é diretamente proporcional. Se um aumenta, a outra diminui, então é inversamente proporcional. Não é isso, tá? Não é isso. Elas têm que obedecer uma certa relação, tá bom? Então, grandezas diretamente proporcionais. Qual a definição de grandezas diretamente proporcionais? É essa definição aqui. Essa seta, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês, isso é se, somente se. Isso daí que é uma equivalência, ela é uma definição. Significa que o que está aqui é igual ao que está aqui, tá bom? O que está na esquerda é igual ao que está na direita. Então, o que é que está escrito na esquerda? Está escrito que A sobre B é igual a K. Esse K é uma constante, que a gente vai chamar depois de constante de proporcionalidade, certo? Então, A sobre B é igual a uma constante, certo? Se isso acontece sempre para as grandezas A e B, então quer dizer que A e B são diretamente proporcionais, tá certo? Então, a definição de diretamente proporcionais significa que se eu pegar A, dividir por B, isso é uma constante. Fechou? Bom, exemplo. Eu tenho força igual a massa vezes aceleração. Tá tranquilo? Então, para um mesmo corpo, onde a massa é constante, se eu aumentar a força,
eu vou aumentar a aceleração, certo? Eu passei esse A dividindo para cá. Então, se eu aumentar a força, eu aumento a aceleração. Mesma coisa. Se eu quiser uma aceleração maior, eu tenho que aumentar a força. Se eu quiser uma aceleração menor, eu tenho que diminuir a força. Essa é a ideia. Certo? Então, força é diretamente proporcional à aceleração em um dado corpo, que a massa não se altera. Tá certo? Se você fizer o gráfico disso aqui, isso dá uma reta. E é muito importante que você entenda. É uma reta que passa na origem, cara. E é esse que a galera mais buga, tá? A diretamente proporcional, as coisas que são diretamente proporcionais, funciona você fazer regrinha de 3. Simples, normal, igual você tá querendo fazer. Então, você tem gente que chega na prova do Enem e bota a regra de 3 na porcaria toda. E vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque as coisas só são diretamente proporcionais, só funciona a regra de 3 simples desse jeito, bonitinho, do jeito que você está querendo fazer, que eu sei que você está querendo fazer, só quando passa na origem. Se isso aqui não passa na origem, as grandezas não são diretamente proporcionais. Ouviu o que eu falei? Se as grandezas, se esse gráfico não passa na origem, as grandezas não são diretamente proporcionais, não rola, certo? Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é, se eu aumentar A, ele aumenta F. Se eu aumentar A, ele aumenta F. São diretamente proporcionais. Mesma coisa, se eu diminuir um, eu diminuo o outro. E por aí vai. Só que essas duas grandezas devem passar pela origem. Então, se você viu um gráfico lá, é uma retinha, diretamente proporcional. Não, não é diretamente proporcional necessariamente. Só se passar na origem. Fechou? Mas, de qualquer maneira, como elas são diretamente proporcionais, olha só. M não é uma constante? M é uma constante, está aqui, ó, na outra página. Então, eu tenho uma divisão de duas grandezas que é igual a uma constante. Uma divisão de duas grandezas que é igual a constante. Então, elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais? Olha só, A sobre B é uma constante. Então, se eu variar o valor de A e variar o valor de B, vai continuar sendo igual a uma constante, não é? Então, essas relações são iguais também, ok? As relações são iguais. Meu Steam está aberto. Vou fechar meu Steam. Tá? Eu tenho uma relação entre as forças e acelerações aqui, tá certo? Então, significa que se eu fizer uma razão entre força e aceleração, é igual a razão entre força e aceleração. Fechou? E aí, como eu falei, K é o que a gente denomina como constante de proporcionalidade, tá certo? No inversamente proporcional, que a gente vai falar, ela também chama de constante de proporcionalidade. Então, cuidado. Não é porque o cara falou, tal é constante de proporcionalidade. Não significa que as coisas são diretamente proporcionais, tá? Pode ser que seja inversamente proporcional, não tem nenhum problema. Tranquilo? Bom, aí agora a gente fala das inversamente proporcionais. De novo, uma definição, somente se. Só que agora não é a divisão que é uma constante, é a multiplicação das duas grandezas que é uma constante, tá certo? Então, quando eu tenho duas grandezas, que a multiplicação delas é uma constante, que é a minha constante de proporcionalidade, A sobre B a gente diz que elas são inversamente proporcionais. De boa? O exemplo, eu coloquei, eu tenho aqui, ó, potencial elétrico, tá? Potencial elétrico é KQ sobre D. Não sei se vocês lembram disso. Se não lembra, pergunta para o professor de física. Mas é um K, que é a sua constante de elétrica do meio, né? O Q, que é a carga. O D, que é a distância a distância com relação à carga, né? Então, isso aqui é o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme. Essa é a ideia, né? Bom, cada vez que, se eu colocar dentro de uma mesma carga, né, dentro do mesma carguinha geradora, a carga não altera, concorda? Então, isso aqui é uma constante. Então, K vezes Qzinho, aqui, é uma constante, não é verdade? Então, eu vou chamar de K'inha, pode ser? Vou chamar de uma constante K'inha, que é o meu K vezes o Q. Agora, pega esse D que está aqui embaixo e passa multiplicando. Apareceu que V vezes D é igual a K'inha. Ou seja, potencial elétrico vezes a distância até essa carga é igual a uma constante. Isso é a definição nossa da grandeza inversamente proporcional. Ou seja, o potencial elétrico gerado por uma carga é inversamente proporcional à distância até a mesma, certo? Porque esse produto é igual a K'inha. De boa? Foi até aqui? Aí a pergunta nossa é, o que isso gera? Tá? Isso gera um gráfico. Um gráfico para grandezas inversamente proporcionais. E foi esse tipo de gráfico aqui que no Enem caiu, tá?
desse jeito aqui. Vamos deixar bem claro que é isso aqui. Toda vez que eu tivesse essas grandezas inversamente proporcionais, então V1, D1 é igual a V2, D2, porque o produto é uma constante, tá certo? Que é a minha constante de proporcionalidade. Agora, vem cá. Este gráfico, tá? É o que a gente chama de ramo de hipérbole, ou folha de hipérbole. Ramo de hipérbole é o mais normal, tá? Isso é um ramo de hipérbole, tá? Então, o que acontece? Isso é um hipérbole, por incrível que pareça, tá? Só que ela é uma hipérbole rotacionada. Eu peguei a hipérbole, estava assim, bonitinha, do jeito que vocês conhecem, aí eu dei uma rodadinha nela, ó. Ela rodou 45 graus, fechou? E aí ela rodou 45 graus e ficou assim, ó. Tá? Não interessa para vocês como ela rodou, tá? Interessa ela rodou. E aí ela formou isso aqui. E a hipérbole, como vocês podem lembrar, ela desse jeito assim, ela não é uma função, concorda? E se ela estiver na vertical, ela também não é uma função. Mas quando ela roda 45 graus, ela é uma função bonitinha, linda, maravilhosa, tá? Se eu fizer cortes verticais, lembra para identificar a função? Se eu fizer cortes verticais aqui, ó, vai cortar o gráfico só num ponto, tá? Bom, e aí forma essa coisa. E essa coisa é um ramo de hipérbole, tá bom? Então, olha só, se eu aumentar o valor de D, o valor de V diminuiu, tá vendo? Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Essa é a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Então, também denominamos K como constante de proporcionalidade. Porém, a constante de proporcionalidade inversa. É o inverso daquela constante, tá? Então, ela funciona de maneira inversa. Fechou até aqui? Exercício para a gente ficar bem claro como é que divide diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Então, um pai tem lá R$ 1.280, tá? E aí ele quer dividir proporcionalmente a nota dos filhos, tá? Então, um filho tirou 8, um filho tirou 5, um filho tirou 7. Ele quer que o cara que tirou mais recebe mais, o cara que tirou menos recebe menos. Então, ele vai dividir de maneira diretamente proporcional, tá certo? E a pergunta é quanto cada um vai receber. Entendeu daí? Quer dividir em partes diretamente proporcionais, quer saber quanto cada um vai receber, partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, tá? Vou pegar meu dedão aqui de novo para sair. Isso, pronto. Partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Bom, eu vou falar que um filho vai receber X, outro vai receber Y, outro vai receber Z, tá? E aí esse total, se eu somar, presta atenção nessa montagem, todas, 100% das questões dessa coisa que sai assim. Presta atenção. Então, ó, X mais Y mais Z é o tanto que eles recebem, não é? Que tem que dar 1.280, é o tanto que o pai tem para dividir, concorda? Ele vai dividir esses R$ 1.280. X para um filho, Y para o outro, Z para o outro. E aí, X é o tanto que ele vai receber, concorda? Esse tanto tem que ser diretamente proporcional a 8, que é a nota que o primeiro filho tirou. Então, X sobre 8 tem que ser igual a constante K. Não é verdade? Porque é diretamente proporcional. É a definição de diretamente proporcional. Y sobre 5, porque o segundo filho tirou 5, tem que ser igual a essa mesma constante, porque tudo tem que estar dentro da mesma constante de proporcionalidade. Tudo tem que ser proporcional. E Z, que é o terceiro filho, vai receber uma quantidade. O terceiro filho vai receber uma quantidade de Z, que é diretamente proporcional a 7, que foi a nota que ele tirou. Então, olha só, X sobre 8 é igual a Y sobre 5, que é igual a Z sobre 7, que é igual a K, essa constante de proporcionalidade. Tá certo? E aí, o que você deve fazer agora? Fazer o seguinte, esse 8 passa multiplicando, deu X igual a 8K, concorda? Porque eu vou pegar X sobre 8 igual a K. 8 passa multiplicando, X igual a 8K. Y sobre 5 é igual a K. 5 passa multiplicando, Y é igual a 5K. Z sobre 7 é igual a K. 7 passa multiplicando, Z é igual a 7K. Certo? Descobrir X, Y e Z em função de K. É isso que você sempre quer fazer, cara. Você quer fazer essa montagem da soma igual ao valor total e você quer colocar X, Y e Z em função da sua constante de proporcionalidade. Para quê? Para eu pegar essa coisa e tacar aqui em cima. A partir do momento que eu pegar essa coisa e tacar aqui em cima, percebeu que eu vou ficar com uma equação e uma variável? A minha única variável vai ser o K, vai ser constante de proporcionalidade. Então, o que eu vou fazer agora é descobrir a constante de proporcionalidade. Certo? Então, X é 8K, Y é 5K, Z é 7K. Se eu somar tudo isso, tem que dar 1.280, que é o tanto de dinheiro que ele tem. 8 mais 5 mais 7, 20K. 20K é igual a 1.280, K é 64. Certo? Então, fiz essa soma, deu 64K. Agora eu descobri a constante de proporcionalidade. Aí eu volto aqui
e descubra os valores de x, y e z. Ou volta aqui, né? Pode ser aqui mesmo, direto é mais fácil. Volta aqui e descubra os valores de x, y, z. Então, como x é igual a 8 vezes k, 8 vezes 64, 512. Y é igual a 5 vezes k, 5 vezes 64, 320. O z é 7 vezes k, 7 vezes 64, 448. E se você quiser somar esses valores aqui, você vai ver que vai dar exatamente 1.280. Foi. Agora, a questão um pouquinho diferente. Agora, o pai vai dividir em partes inversamente proporcionais, ok? Ou seja, sei lá, o primeiro filho faltou 5 vezes, o segundo faltou 2 vezes e o terceiro faltou 10 vezes. E aí ele quer punir a falta do menino. Então ele vai dividir em partes inversamente proporcionais à falta. Ou seja, quanto mais o cara faltou, menos dinheiro ele vai receber. Quanto menos ele faltou, mais dinheiro ele vai receber. Tranquilo? Então ficou. Mesma ideia. X mais Y mais Z também dá 1.200. X o primeiro filho recebe, Y o segundo filho recebe, Z o segundo filho recebe. Só que o quanto ele vai receber agora é inversamente proporcional ao número de faltas, certo? Então, x vezes 5 tem que dar uma constante de proporcionalidade, porque elas são inversamente proporcionais. Y vezes 2 é igual a essa constante de proporcionalidade. E 10 vezes Z é igual a essa constante de proporcionalidade. Mesmo esquema que a gente fez lá. Z vezes 10, né? Paralelismo, né, João? Não tem paralelismo. Tá? X vezes 5, Y vezes 2, Z vezes 10. Tá? Para ficar bonitinho. Tá? Mas ok, você me entendeu. A lógica vai ser... Agora, o que a gente tinha feito aqui antes? A gente deixou x, y, z em função de k, não foi? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha só. Eu tenho x vezes 5 igual a k. Passei o 5 dividindo, o x é k sobre 5. Y vezes 2 igual a k. Passei o 2 dividindo, y igual a k sobre 2. Z vezes 10 é igual a k. Passei o 10 dividindo, z é igual a k sobre 10. Exatamente igual. E o que a gente fez aqui quando a gente tinha x, y, z em função de k? Eu substituí aqui em cima e descobri o valor de k. Vou fazer a mesma coisa. Pego aqui, substituo aqui em cima para descobrir o valor de k. Então, x é k sobre 5. Y é k sobre 2. Z é k sobre 10. E isso tem que ser igual a 1.280. K sobre 5 mais K sobre 2 mais K sobre 10 igual a 1.280. Vou multiplicar tudo por 10, pode ser? A partir do momento que eu multiplicar tudo por 10, lembra, eu multiplico os dois lados, né? Então fica 10K sobre 5, 2K. 10K sobre 2, 5K. 10K sobre 10, K. 1.280 vezes 10, 12.800. Certo? 2 mais 5 mais 1, 8K. 8K igual a 12.800, deu que o meu K é 1.600. Agora, o que a gente fez aqui? A partir do momento que eu sabia o K, eu taquei aqui e descobri o valor de x, y, z. Mesma coisa. A partir do momento que eu sei o K aqui, eu descubro aqui, descubro o valor, jogo aqui e descubro o valor de x, y, z. Então, o meu x é K sobre 5. Então, 1.600 sobre 5, 320. O y é K sobre 2. 1.600 sobre 2, 800. E o z é K sobre 10. 1.600 por 10, 160. De boa. Eu vou parar aqui para a gente continuar o próximo vídeo a partir desse ponto, tá bom? Então, a próxima parte a gente vai falar da regra de 3 simples e da regra de 3 compostos.